Agora vamos prosseguir estudando um pouco sobre o comando while. O comando while é um comando de loop ou um comando de repetição. No caso, ele é um pouco diferente do comando if. Então, até agora, nós temos visto comandos if else e switch, que geralmente é composto de um teste e comandos para serem executados no caso de a resposta da condição ou do teste ser true. E aí o determinado comando é executado e ele vai embora. Se for um if com else, você tem um comando para executar no caso da condição ou teste ser igual a true e um comando que é executado no caso da condição ou do teste ser igual a false. E uma vez testado, ele executa o comando correspondente e vai embora. Então, no caso do if else, isso é feito apenas uma vez, tanto o teste quanto a execução dos blocos de comandos. Agora aqui no while, isso acontece várias vezes. Então, você tem um teste e caso a condição desse teste for true, você executa o comando e assim que o comando é executado, ele retorna lá no teste, até que esse teste ou essa condição resulte em false, que nesse momento o comando vai embora. Então, aqui tem essa diferença. Aqui nós vamos executar isso várias vezes e no caso do if, else, não. Então, o while ele executa um bloco de código enquanto uma condição for true. Então, lá nós temos aquela condição e enquanto aquela condição for true, ou seja, o resultado daquele teste é true, ele executa esse bloco de código e retorna de novo no teste. Se de novo o teste der true, ele executa de novo o bloco e volta de novo no teste, até que encerre aqui quando o teste for igual a false ou a condição for false. Para escrever, a sintaxe do comando while em PHP é essa. O while abre parênteses, aqui dentro dos parênteses vem a condição e aqui dentro do bloco que começa nessa chave e termina nessa chave, então aqui dentro vem o código que será executado. Então, ao invés desse comentário aqui, você pode colocar código PHP e ele será executado enquanto essa condição aqui for true. Quando ela for falso, o próximo código aqui de baixo é que será executado. O diagrama do comando while é o seguinte: você então tem uma entrada para um teste e se esse teste retornar true, executa o comando ou os comandos lá dentro daquele bloco e em seguida retorna para a entrada do teste. Caso contrário, ou seja, se esse teste retornar false, não executa nada e vai embora. Nós temos alguns componentes bem importantes aqui do comando while, que são o início ou o ajuste da condição. Tá? Então, antes de entrar aqui no teste, você tem em algum momento que ajustar os valores que serão testados. Por exemplo, se eu tiver um teste x maior que 2, em algum momento aqui antes desse while, eu preciso ajustar o valor de x. Em seguida, você tem o teste. O teste também é importante. E aí, aqui no caso, x maior que 2 é o teste. E outra coisa importante, além do bloco de código que será executado aqui, é que nesse bloco você precisa ter uma alteração da condição. Por quê? Vamos imaginar aqui, por enquanto, sem essa alteração. Como vai funcionar esse comando while aqui? Então, lá do diagrama do while, nós temos esse desenho aqui. Então, no caso de o teste for true, virar aqui para baixo, e no caso dele ser false, vai embora.
Então, quando ele for true, ele vai voltar aqui no teste e quando ele for false, ele vai embora lá. Agora vamos ver aqui o que vai acontecer no caso de não existir essa alteração da condição. X igual a 3. X é maior que 2? Sim. Então, ele vai executar todos os comandos que tenham aqui e vai retornar lá no teste. Veja que o x não mudou. Por quê? Porque ele volta aqui, olha, antes do teste e não antes dessa alteração aqui. X, que é igual a 3, é maior que 2? É. Então, ele executa de novo o comando e volta aqui no teste. O x mudou? Não. O x é igual a 3, 3 é maior que 2, então retorna true, executa o código aqui e retorna novamente. Nesse caso aqui, nós estamos num loop infinito. Por quê? Porque não existe essa alteração da condição aqui. Então, nós não temos essa alteração da condição. Como nós não temos essa alteração da condição, o comando while está executando para sempre. Então, aqui no caso, por exemplo, se nós tivermos, além dos códigos aqui que estão executando, em algum momento eu diminuo o valor de x ou atribuo o valor de x igual a 1, agora sim nós teremos um momento de parada. Por quê? Porque a primeira vez que eu chego aqui no teste, o x é igual a 3. 3 é maior que 2? É. Então, retornou true e vai executar os comandos aqui dentro. Dentre esses esses comandos, eu tenho uma alteração da condição, que é o x se tornar 1. O x igual a 1 volta aqui no teste. 1 é maior que 2? Não. Então, retorna false e agora sim ele vai embora aqui do while. Vamos então a um exemplo lá em PHP de impressão dos números com o while. Vou executar então o champ, vou apertar o start e vou agora abrir o brackets. E vou abrir a pasta lá do meu servidor, aquela htdocs, e dentro da pasta htdocs eu vou criar uma pasta aqui chamada laço repetição, repeticão, porque eu não vou usar nem o cedilha nem o tio aqui. Então, nós vamos criar a página números.php e vou imprimir vários números aqui com o comando while. Então, aqui eu tenho a primeira coisa importante, que é colocar um valor para uma variável que vai ser usada lá no teste. Eu tenho aqui o teste também, por exemplo, x menor que 5, e aqui dentro eu vou imprimir esse valor de x. Além disso, eu não posso esquecer de alterar o valor de x. Então, eu posso falar que o x é igual a x mais 1 aqui dentro. Então, ele vai imprimir todos os valores de x. Você vai ver que com essa impressão aqui, ele vai imprimir algo desse tipo aqui. Só que depois eu vou mostrar como colocar os espaços. Por enquanto, vamos só testar isso. Então, lá no navegador, então, aqui no navegador eu vou digitar o IP, no seu caso aí é o localhost, /repeticão, que é a pasta onde eu deixei aquele arquivo, e números.php, que é o nome da minha página. Então, ele mostrou lá 1, 2, 3, 4. Por que que ele mostrou 1, 2, 3, 4? Vamos entender, então, o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu tenho o valor de x igual a 1.
e aí ele entra aqui no teste, no while, com a condição de x, que é igual a 1, é menor que 5? Sim, então isso retorna true, e nós sabemos que quando essa condição retorna true, o bloco aqui dentro é executado. Então ele vai imprimir echo x, que x agora é 1. Em seguida ele faz o quê? Lá no x ele salva 1, que é o valor de x, mais 1. Então agora, lá no x eu tenho o valor 2. Tendo o valor 2, ele retorna lá para o teste. 2 é menor que 5? Sim. Então, quer dizer que isso retorna true. E aí, agora, ele faz um echo de x. E x é igual a 2. Ele mostra o 2, então. Em seguida, ele salva em x 2, que é o valor atual, de x mais 1. E aí, lá em x, eu tenho o valor 3. Com o 3 em x, ele retorna de novo ao teste. 3 é menor que 5? Sim. Então, o resultado aqui daquele teste é true e ele faz um eco aqui de x, que agora é 3, e em seguida salva em x o valor atual, que é 3, mais 1. Então, ele vai salvar lá em x o valor 4. Para terminar antes, ainda tem mais um aqui. Então, o x valendo 4, eu entro no teste. 4 é menor que 5? Sim. E aí, sendo 4 menor que 5, ele imprime o valor de 4 e aumenta o valor de x para 4 mais 1, que é 5. E agora o x vale 5. Nesse teste, x é menor que 5, vai retornar false. Quando retorna false, nada disso aqui é executado e ele vem aqui para baixo. Por exemplo, eu posso colocar aqui um echo terminou. Pronto. 1, 2, 3, 4, terminou. Quer dizer, quando ele teve o valor aqui de x igual a 5, 5 não é menor que 5, e aí ele veio para cá, para esse próximo comando. Veja aqui, olha a importância de cada um desses itens. Aqui, na inicialização da variável, se eu tivesse colocado no começo aqui já o valor x igual a 6, 6 é menor que 5? Não. Então, nenhum desses comandos seria executado. Ele já mostraria direto aqui o terminou, que é o caso ali. Olha. Pronto, já mostrou terminou. Nesse caso, eu poderia, por exemplo, ajustar aqui para 1, mas colocar o teste aqui, alguma coisa que daria errado. Por exemplo, x é menor que 0. Então, aqui de novo, olha, o teste é importante. Se eu coloco x menor que 0, 1 é menor que 0? Não. Então, novamente, ele não vai executar nenhuma vez, ele só vai mostrar o terminou aqui, porque esse teste está errado. E do mesmo jeito se eu aumentar aqui também o teste, eu terei mais números impressos. Se eu quero imprimir até o 10, eu preciso alterar esse teste. Ou eu coloco x menor que 11, ou eu coloco x é menor ou igual. Então, aqui, quando eu uso o menor ou igual, ele dá o resultado aqui é verdadeiro, tanto quanto quando o número da esquerda é menor do que o da direita, tanto como também na opção do número da esquerda ser igual ao número da direita. Isso aqui também retorna true, porque é menor ou igual. E aí, retornando true, ele entra lá e executa. Então, aqui nesse caso, olha, também vai imprimir até o 10. Eu poderia imprimir de 0 a 10 usando o início 0. Em seguida, tem essa parte aqui, que também é importante porque ela faz a alteração no valor de x. Se eu comentar essa parte, você vai ver que o PHP vai ficar tentando criar saída aqui infinitamente até que essa página entre em um timeout, ou seja, o servidor ele vê que não tem mais tempo, não dá mais para ele criar o resultado da página e ele alcançou
o final lá, ele não consegue mais, a tempo, em entregar a resposta. E aí esse timeout aqui provavelmente está ajustado por um valor muito alto, por isso que ele está imprimindo todos esses valores, mas você pode ajustar, por exemplo, para 1 minuto só de timeout. E aí quando ele chega nesse timeout, ele já encerra. Aqui por enquanto eu vou encerrar a página. Então é muito importante aqui que você faça a alteração daquele valor para chegar em um momento aqui e terminar. Esse caso aqui eu estou imprimindo em ordem crescente, mas eu poderia imprimir também em ordem decrescente, por exemplo, de 10 a 0. E o que muda aqui? Muda aqui, olha, eu estou começando em 10 e agora eu preciso verificar o quê? Se x é maior que 0, por exemplo, se eu quiser imprimir até o 1. E aí, a mudança aqui na alteração do x é que agora o x é 10, mas eu quero reduzi-lo de 1 até que ele chegue no valor de 1. Então, aqui agora na impressão, não vai mais sair repetição, números. Olha, agora então começa com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e terminou. Por quê? Porque o teste aqui vem até quando x é 1 maior que 0, então ele ainda imprime o 1, mas quando o x se torna 0, 0 não é maior que 0 e ele não imprime, que é o que ele fez aqui. Então é isso. Se você quiser imprimir o 0, você tem a opção de colocar aqui o maior ou igual. E aí ele imprime com o 0 lá. A saída sai com o 0. Para colocar um espaço entre esses valores, você pode adicionar ou concatenar um espaço, que é uma string com um espaço aqui dentro. E aí a saída ficará todos os números com espaços entre eles. Isso funciona tanto na contagem crescente quanto na decrescente. Você pode usar o PHP para imprimir em tabela, usando o while aqui. A única coisa que você tem que se lembrar é como que é criada uma tabela em HTML. E em HTML você tem o table indicando o começo e o fim da tabela e o tr indicando o começo e o fim de uma linha. TD ou TH indica a célula ou a coluna, cada um dos itens da coluna. Por exemplo, se eu quiser criar uma tabela com o valor 1 na primeira coluna, eu posso fazer dessa maneira aqui. E, por exemplo, desse jeito, eu terei aqui uma tabela com um único valor, que é o número 1 lá dentro. Então, desse jeito que está aqui, o resultado é uma tabela com o número 1. Mas eu poderia acrescentar mais colunas aqui, utilizando mais TDs aqui, olha. E aí, por exemplo, se eu colocar TD2 aqui, o resultado é que a tabela agora ela tem o 1 e o 2. E você pode fazer o quê? Pode acrescentar isso daqui, olha, esses comandos em comandos while. E aí você pode imprimir esses itens criando várias tabelas. Eu vou colocar como exemplo agora impressão de, por exemplo, uma tabuada, tabela de tabuada. Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar esse arquivo como tabuada.php e eu vou imprimir aqui a tabuada. Então, se eu quisesse imprimir na mão a tabuada, eu teria o quê? Teria uma tabela. Dentro dessa tabela eu teria linhas e dentro das linhas eu teria 3 colunas em cada linha. E vamos colocar aqui só 2 linhas, só para mostrar aqui, por exemplo, tabuada do 2. O resultado seria
Vou colocar uma borda aqui na tabela, só para nós visualizarmos melhor. Tá lá. Agora eu posso colocar também aqui o operador, né? Ou posso reduzir aqui os itens e colocar, por exemplo, 1 vezes 2, 2 vezes 2, ao invés de colocar em colunas separadas. Veja que agora eu tenho duas TDs aqui dentro da TR e aí eu tenho duas colunas aqui dentro da primeira linha e duas colunas dentro da segunda linha. Agora eu posso colocar o comando while aqui dentro para fazer essa impressão. O que está mudando aqui, você vê que é o primeiro operador aqui da multiplicação, o primeiro operando. E então, aqui no caso, nós vamos alterar somente esse valor do 1 aqui. Os outros, nós vamos, esse aqui é calculado e esse daqui é fixo, com o número atual. Então, nós vamos fazer o quê? Colocar o PHP aqui. Vamos primeiro aqui só imprimir a linha ou as colunas daquela linha, né? Então, vou colocar o TR, vou colocar do jeito que está aqui, eu vou acrescentar aqui dentro e deixar ele imprimir para mim. Vou deixar isso tudo na mesma linha. Tem que fechar a tabela. Então, aqui ele vai imprimir uma linha só. Tá lá, uma tabela com uma linha só. Agora, se nós colocarmos isso aqui dentro de um comando while, então vamos supor que eu coloco o valor de x igual a 1 e um teste. While x menor que 5, imprime aquilo ali. Aqui na saída, opa, olha o que aconteceu. Eu não coloquei a alteração e aí ele não parou lá, né? Então, aqui agora eu preciso alterar o valor de x. Então, por isso que é tão importante aquela alteração. Olha, então eu pedi para imprimir do x igual a 1 até enquanto o x for menor que 5, e aí ele está imprimindo aqui. Então, agora nós podemos fazer o quê? Podemos utilizar esse valor de x aqui dentro para imprimir. Então, aqui, olha, eu posso colocar o valor de x diretamente assim e o PHP substitui. Quando eu tenho uma variável dentro de uma string, ele substitui o valor da variável lá dentro dela. Então, ali, olha, você vê que está 1, 2, 3 e 4. Quando eu não tinha, ele estava só imprimindo o valor 1. Então, agora aqui eu posso colocar o x. Além de imprimir o valor de x sendo alterado, eu quero também colocar o resultado daquela operação de multiplicação. Então, vou criar uma variável aqui com resultado, e o resultado vai ser x vezes 2. E aí eu vou substituir aqui, ao invés de usar sempre o 2, eu vou usar aquele resultado. Agora aqui, ele vai imprimir então, olha, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, que é o comportamento que nós queríamos. Se quiser aumentar aqui essa tabuada, eu posso simplesmente alterar esse valor aqui, e aí ele já altera para mim. Nesse caso aqui, eu coloquei para ir de 1 até x igual a 10. Quando ele se torna 11, ele não mostra nada, mas enquanto ele for 10, até 10, ele faz aqui, olha, imprime o 10
e também imprime o resultado da multiplicação de 10 por 2. O que eu quero de exercício? Quero que você crie páginas no PHP que receba um número do usuário. Então, o usuário vai digitar um número em uma página e esse usuário vai poder salvar esse número. Então, como exercício, eu quero que você faça o seguinte: você crie uma página em que o usuário seleciona um número. Então, você vai colocar um input com o type desse input igual a number. Então, ele vai selecionar um número inteiro para colocar aqui, por exemplo, 3. Você vai salvar esse número na seção. Então, você vai colocar lá, olha, em algum lugar da seção. Esse valor que o usuário digitou e, em seguida, o usuário poderá selecionar a tabuada da multiplicação daquele número e também a tabuada da soma, imprimindo isso utilizando o while e as tabelas.